Olá a todos, espero que tenham tido um feliz ano novo e boas festas e bem-vindos ao stream inicial do BGI com nosso CEO, Dr. Ben Guertzel. E meu nome é Ibi Benali, CMO da Hypercycle e estou no ecossistema Singularity desde 2017. Vamos começar esta transmissão explicando primeiro do que se trata o evento BGI e o Dr. Ben Guertzel explicará isso. Depois disso, darei algumas explicações sobre as atividades online que estamos fazendo e, em seguida, vamos mergulhar em algumas perguntas para o Dr. Ben Guertzel encerrá-las. E você também pode postar algumas perguntas no chat. Podemos pegar uma ou duas perguntas da comunidade. Então, sim, aproveite a transmissão e para você, bem. Muito obrigado, Ibi. E sim, nunca foi um momento mais incrível para falar sobre a AGI Benéfica, que é o tema da conferência que estamos anunciando agora, a Cúpula e Conferência BGI 24. E eu sei que estamos trabalhando juntos nessas coisas desde 2017, quando você liderou o marketing até a oferta e lançamento inicial de tokens da SingularityNet. Quer dizer, eu tenho empurrado essas coisas desde bem antes de você nascer, desde que fiz meu doutorado nos anos 80, certo? E a inteligência artificial vem se acumulando há algum tempo. O campo da inteligência artificial foi oficialmente fundado na década de 1950, certo? E o trabalho continuou mesmo antes disso. Mas o que estamos vendo agora é um ritmo de avanço que não tem precedentes. Não exatamente imprevisto. Se você olhar no livro de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, e seus livros anteriores, The Age of Spiritual Machines, e escritos futuristas anteriores como o Projeto Prometheus de Gerald Feinberg que li no início dos anos 1970 quando era criança, os futuristas vêm dizendo há algum tempo, você sabe, estamos nos movendo em direção a máquinas que podem fazer máquinas mais inteligentes, que podem fazer máquinas mais inteligentes, que podem fazer máquinas mais inteligentes, e... Você sabe, Kurzweil postulou 2029 como o ponto em que as máquinas pensantes ficarão tão inteligentes quanto os seres humanos. E, você sabe, eu sempre pensei, já que ele apresentou esse número em 2005 ou onde quer que fosse, eu sempre pensei que era um palpite bastante razoável, como mais ou menos 5 anos de cada lado. Quero dizer, um avanço poderia acelerar as coisas, coisas como uma pandemia poderiam desacelerar as coisas, mas parecia razoavelmente para onde as coisas estavam indo. E algumas pessoas concordaram comigo ao longo dos anos. O que é interessante agora, pós-ChatGPT no meio da jornada e todo esse conjunto de inteligência artificial generativa nos últimos 2 anos, que certamente não são inteligência geral de nível humano, mas são avanços reais de inteligência artificial de uma ordem que não foi vista antes, certo? Depois dessas coisas, muito mais pessoas com quem converso estão acreditando, bem, talvez a AGI de nível humano esteja aqui em 2029, ou poderia ser como 2026 ou 2028 ou algo assim. Você tem, digamos, Geori Marcos, um bom amigo meu que participará do evento BGI. Ele é mais pessimista em relação aos cronogramas da AGI do que eu. Por outro lado, você o tem no Twitter dizendo, não, a inteligência artificial de nível humano até 2026 não vai acontecer. E quero dizer, é muito interessante que ser pessimista sobre a AGI significa dizer que isso não vai acontecer em apenas 3 anos, certo? E podemos ver a mesma coisa com coisas como computação quântica. Os pessimistas sobre a computação quântica estão agora por aí dizendo, bem, essas coisas estão há 10 anos da realização comercial, e eu digo, ok, talvez sejam 5 anos, talvez sejam 15 anos, mas dizendo que os computadores quânticos estão há apenas 10 anos de sobrecarregar o mundo com poder de computação prático. Por um lado, isso é muito tempo se você é um capitalista de risco com um horizonte de 3 anos para monetização, certo? Por outro lado, você sabe, eu me lembro que provavelmente era 85 quando David Deutsch fez o primeiro artigo científico realmente sério sobre computação quântica. Houve escritos anteriores e mais especulativos sobre isso, mas quero dizer, o campo não é tão antigo, certo? Tipo, surgiu desde que eu tinha idade suficiente para ler artigos científicos.
E agora, você sabe, estamos a 3, 5, 7 anos de distância da AGI de nível humano, 5, 10, 15 anos de distância de acelerar ainda mais a AGI de nível humano com computação quântica. Eu acho que a aceleração que Ray Kurzweil, Gerald Feinberg, eu e outros temos previsto há muito tempo, como se estivesse em andamento e todos pudessem sentir isso agora, certo? Quero dizer, você pode sentir isso quando vê, você sabe, novos modelos de imagem generativa ou linguagem generativa sendo lançados mês a mês que fazem coisas que você não tinha há 2 meses ou 6 meses. Agora, há um salto a ser obtido com a inteligência artificial generativa atual ou outras tecnologias de inteligência artificial existentes atualmente. Há um salto que você precisa dar de onde estamos agora para máquinas que podem realmente pensar como pessoas. Quero dizer, você não tem criatividade inovadora fundamental saindo de nenhum modelo ou sistema de inteligência artificial agora. Você não tem um raciocínio complexo de várias etapas, como se precisasse fazer uma ciência realmente inovadora. Então, ainda não chegamos lá. Ainda não estamos na singularidade. Ainda não estamos no nível humano AGI. Mas estamos cada vez mais perto. E acho que muitas pessoas podem sentir isso agora, como muitos de nós sentimos há décadas. E uma coisa que isso significa é que as questões éticas, sociais e econômicas associadas ao avanço da inteligência artificial neural altamente especializada em direção à AGI, significa que as questões éticas, filosóficas e sociais nas quais alguns de nós pensamos há muito tempo, você sabe, eles estão agora recebendo cada vez mais atenção de pessoas mais diferentes. E claro, isso vem se acumulando há algum tempo. Nick Bostrom publicou seu livro Superinteligência, e acho que foi em 2012 meio que trazendo para a elite da tecnologia a ideia de que ele temia que a AGI fosse matar todo mundo. E então o que eu vi nos próximos anos é que por alguns anos as pessoas estavam dizendo, bem, você realmente quer construir a AGI? Isso não vai matar todo mundo. E eu diria bem, não. Provavelmente não. E então por volta de 2014 ou 15 a narrativa mudar, talvez 2017 a narrativa mudou para bem, tudo bem, se vai ou não matar todos nós, vai tirar todos os nossos empregos e todos nós ficaremos desempregados enquanto esperamos para ver se vamos ser mortos ou não, certo? E então você viu muita preocupação com a inteligência artificial tirando os empregos das pessoas. Essas ideias vêm se acumulando há algum tempo. Muitos, até certo ponto, medos realistas, mas muito exagerados e muita confusão, certo? E agora, pós-ChatGPT, tudo explodiu em termos da quantidade de pensamento e atenção do público indo para essas coisas. Mas não, infelizmente, em termos de sofisticação de pensamento e compreensão. Portanto, acho que estamos vendo uma grande explosão de atenção ao potencial da AGI e às questões éticas e sociais relacionadas à AGI. Não acho que estamos vendo um aumento exponencial na profundidade e sofisticação do pensamento sobre esses tópicos. Muito pelo contrário, acho que o que estamos vendo é uma espécie de tribalização quase de pensar sobre essas coisas, onde você tem um certo grupo que está dizendo que o governo deve regular a AGI de uma forma ou de outra, como se precisássemos que o governo desacelerasse as coisas e as pessoas. Algumas pessoas parecem como a sensação de dizer isso ou pensar isso. Eu não vi nenhum realismo sobre o que isso pode significar. Quero dizer, ok, o governo chinês está desacelerando o progresso da AGI, houve 50 ou 100 conferências sobre a AGI na China no ano passado e o lançamento de talvez 75, 80 grandes modelos de linguagem na China continental. Eles estão desacelerando porque um bando de ocidentais está dizendo que precisamos de regulamentação, e os governos que nem mesmo são capazes de regular sensatamente as finanças ou a medicina, podem realmente regular algo que está mudando tão rápido quanto a AGI? Quero dizer, nem mesmo falando sobre regulamentação de criptomoedas e o que isso diz sobre a capacidade dos governos de regular efetivamente as coisas. Mas você tem um grupo de pessoas que acreditam sinceramente na regulamentação governamental, a resposta para o futuro da AGI, e outras pessoas fingindo acreditar nisso do ponto de vista do teatro ético da AGI. Então você tem o que é chamado de aceleracionistas efetivos, que é uma espécie de tribo que sai do Vale do Silício, com a qual, em muitos aspectos, tenho mais simpatia.
Mas a perspectiva lá é muito, você sabe, Vale do Silício, Uber a leis, certo? Quero dizer, temos que ressuscitar a música do Dead Candies, California Uber a leis, que é do, isso foi sobre Jerry Brown, depois sobre Ronald Reagan, agora pode ser sobre algum sistema AGI, suponho, mas, quero dizer, a ideia é, olha, movendo-se rapidamente em direção ao desenvolvimento, você sabe, esses telefones celulares não foram tão ruins, avançar rapidamente para o desenvolvimento da internet não foi tão ruim. Não é perfeito, mas essas tecnologias fizeram muitas coisas legais, certo? E se nós, com nossa mistura usual de motivos, incluindo motivo de lucro, motivo humanitário, curiosidade, avançarmos para desenvolver a AGI rapidamente, provavelmente será bom para o mundo, e provavelmente será. Eu concordo um pouco com isso. Eu acho que há um pouco mais de atenção que precisa ser dada a quem está possuindo e controlando as coisas, no entanto. E então Vitalik Buterin falou sobre DEAC, aceleracionismo descentralizado ou aceleracionismo defensivo, ou o que você quiser colocar o D para representar uma espécie de versão alternativa do EAC, aceleracionismo efetivo. E isso não é uma coisa muito bem definida, mas é uma boa direção para apontar, certo? Porque, quero dizer, claramente a descentralização do controle, eu acho, pode ajudar a mitigar muitos dos riscos com os quais as pessoas estão preocupadas, tanto em termos de riscos existenciais para a humanidade, quanto em termos de riscos econômicos, em termos da implantação da inteligência artificial para substituir humanos em várias categorias de trabalho, acontecendo em um que beneficia as pessoas em vez de deixá-las morrendo de fome ou protestando nas ruas ou algo assim, certo? Portanto, estamos em um momento super interessante para tudo isso e, claro, os eventos não são o que realmente, quero dizer, conferências e outras reuniões organizadas, eventos dessa natureza, não são, em última análise, o que impulsiona o progresso. Por outro lado, acho que é um momento em que há valor a ser obtido reunindo pessoas de diferentes origens e diferentes partes do mundo e diferentes histórias e diferentes perspectivas para pensar seriamente e sentir qual é a melhor maneira de a humanidade navegar nos próximos anos, nos próximos 3, 5, 7 anos de desenvolvimento da AGI e integração da AGI na sociedade. Few years, the next 3, 5, 7 years of AGI development and AGI integration into. Quer dizer, acho que pensei sobre essas coisas por muito tempo. Eu os entendo melhor do que a maioria das pessoas, mas sou apenas um cara e tenho meus próprios preconceitos e falhas como qualquer um. E se pudermos reunir mais pessoas que estão pensando profundamente sobre essas coisas de uma maneira de mente aberta e de coração aberto, acho que podemos trabalhar juntos para criar um caminho melhor a seguir. E é por isso que pensei na ideia de fazer uma conferência não sobre os aspectos técnicos da construção da AGI, que é o assunto da série de conferências da AGI que venho realizando desde 2006, e estamos fazendo uma dessas neste verão, acho que provavelmente será a Universidade de Washington, em Seattle, e isso é focado em como você programa a AGI, como você projeta o hardware por trás da AGI, mas fazer um evento sobre como enviesamos o crescimento da AGI em uma direção benéfica parecia muito oportuno e você sabe que eu não fui o único. Beneficial direction seemed very timely and I wasn't the only one. Para começar a pensar isso no início de 2023, mas agora vimos, como a cúpula de Bletchley no Reino Unido, vimos uma série de eventos se reunindo focados na ética da inteligência artificial, mas em grande parte do ponto de vista de reunir líderes do governo e da indústria de Big Tech para se concentrar e como regular melhor. A AGI, e quero dizer, há recentemente uma reunião de aceleracionistas eficazes, o que também é interessante, mas eu perdi porque estava ocupado tentando construir a AGI, mas quero dizer, acho que colocar uma filosofia específica no centro de um evento de certa forma não é uma
Coisa ruim de se fazer, mas é uma coisa diferente de se fazer do que tentar fazer algo em que estamos mirando, meio que reunindo o máximo de perspectivas diferentes que pudermos, e você sabe, fervendo o oceano para tentar pensar de uma maneira muito ampla sobre qual é o melhor caminho. Para a frente é isso que estamos procurando fazer com a cúpula benéfica da AGI, quero dizer, temos um foco. É a inteligência artificial geral, em vez de bate-papo, GPT ou aplicativos estreitos. Então, quero dizer, estamos assumindo que um avanço para a AGI, ou uma evolução incremental para a AGI, acontecerá relativamente em breve, digamos 1015 anos ou menos, em vez de 50 ou 100 anos, talvez até 3 ou 4 anos. Portanto, estamos assumindo que o quase-advento da AGI é uma coisa real realista e, em seguida, estamos assumindo que provavelmente há alguma maneira de influenciar isso na direção do benefício humano geral, de acordo com alguma definição viável de benefício humano geral, cuja definição é um de nossos tópicos. Certo? Então, dadas essas premissas, a ideia é basicamente reunir pessoas que levam essas coisas a sério e estão dispostas a compartilhar e pensar juntas sobre isso e ver não tanto podemos responder a todas as perguntas sobre a AGI benéfica porque essas perguntas serão respondidas iterativamente como a inteligência artificial avança, você vê o que ela pode fazer, reage ao que ela pode fazer, dá o próximo passo. Vai ser uma história iterativa contínua. Trata-se mais de fazer conexões entre as pessoas e suas ideias para que, após o término do evento, possamos ter uma rede melhor e uma aliança melhor trabalhando juntos para moldar o futuro da AGI à medida que ela evoluir em direção ao benefício, certo? E pensamos, fazemos disso um evento presencial? Fazemos disso um evento online? E, eventualmente, convergimos para ambos. Quer dizer, temos muita experiência com eventos online durante a pandemia e acho que podemos ver pontos fortes e fracos lá, ambos significativos. Quero dizer, com um evento online, você pode atrair pessoas de todo o mundo que não têm tempo ou dinheiro para viajar até o local do seu evento físico, certo? Então, quero dizer, isso é enorme. E você pode atrair pessoas que estão tão interessadas, mas não têm certeza se querem dedicar 4 dias de suas vidas para vir a um evento. Por outro lado, não há dúvida em um evento presencial, como, você sabe, dar um passeio na praia ou sentar-se tarde da noite tomando uma bebida ou tomando café com alguém. Você pode abrir um canal de comunicação entre pessoas com pontos de vista diferentes ou decidir colaborar com alguém em um projeto de uma forma que não é impossível, mas mais difícil de encontrar em um evento online. Então acabamos fazendo as duas coisas. Estamos fazendo o beneficial AGI Summit em uma conferência presencialmente de 27 de fevereiro a 1º de março. A parte presencial será na cidade do Panamá e estamos mantendo-a relativamente pequena e apenas por razões práticas, basicamente. Portanto, isso está sendo definido como uma cúpula, mas cúpula não significa muito. Quero dizer, o Web Summit é uma cúpula com cerca de 100.000 pessoas, mas temos olhado para o encontro presencial como algo que estamos tentando atrair pessoas que estão trabalhando e pensando sobre essas coisas há algum tempo, para que possamos ir direto ao ponto de as questões mais sutis. Convidamos um monte de pessoas da nossa rede. Também estamos aceitando que as pessoas se inscrevam para participar da cúpula presencial. Então, se você tem alguma experiência profissional em uma área intimamente relacionada à AGI benéfica, tenho falado e escrito sobre isso, estou trabalhando na área há algum tempo e você quer vir para a cúpula presencial, você pode se inscrever no site. Quero dizer, a cidade do Panamá é um pouco longe, mas queríamos um lugar onde fosse fácil para pessoas de todos os países do mundo obterem um visto para ir, basicamente, o que infelizmente não é verdade nos Estados Unidos. Neste momento, e o Panamá está aberto dessa forma.
Além disso, um clima muito melhor do que Seattle em fevereiro, o que é uma vantagem para mim. Mas a cúpula online no final pode vir a ser a parte mais impactante. Então a cúpula presencial será uma espécie de metade palestras e painéis, em seguida, metade grupos de trabalho, que são apenas grupos de pessoas se reunindo ad hoc para tentar pensar em questões-chave relacionadas, para beneficiar a AGI e formar alianças para continuar o processo no futuro. Think through key issues related to beneficial AGI and to form alliances to continue the process into the future. E transmitiremos ao vivo as palestras e painéis da cúpula presencial da BGI. Mas também estamos, como Ibi descreverá em um momento, faremos uma série de palestras e painéis online antes e durante a cúpula. E o aspecto de fazer grupos de trabalho e desconferência e reunir as pessoas para tentar fazer um progresso real, em vez de apenas falar sobre isso. Quero dizer, isso pode acontecer online, pelo menos tão bem quanto cara a cara com diferentes pontos fortes e fracos. Portanto, estamos procurando atrair uma comunidade o mais ampla possível para o aspecto online do evento. E um aspecto realmente importante do online versus presencial é como se não estivéssemos todos nos mudando para a cidade pandêmica, mas todos nós já vivemos na internet, certo? Então, quero dizer, o que começamos com a conferência online podemos continuar depois que a conferência terminar, que é a parte realmente importante. Porque o que realmente importa é manter o pensamento e o sentimento colaborativos, a comunicação e o trabalho à medida que a inteligência artificial se desenvolve, ou a AGI, passo a passo. Então, vou passar para Ibi agora para falar por alguns minutos sobre o que está acontecendo com a parte online do evento BGI. E então ainda podemos ter alguns minutos para responder a algumas perguntas que foram postadas. Sim, parece bom. Você explicou parte disso, mas sim, para adicionar a isso, então faremos desafios diários. Você encontrará links semelhantes na caixa de descrição abaixo, onde você pode participar de grupos do Telegram e WhatsApp, e lá você terá desafios diários postados que solicitarão que você pense em AGI benéfica junto com outros membros da comunidade e pessoas ao seu redor e inicie discussões e forme grupos de trabalho e compartilhe seus pensamentos essencialmente sobre o que você acha que a AGI benéfica deve ser, como ela deve ser guiada. Para recompensar isso, também estamos distribuindo 10 vezes $50 em Agix Tokens todas as semanas para alguns participantes que estão participando desses grupos de discussão no WhatsApp e Telegram e os vencedores receberão os tokens até 8 de março, então vai demorar. Algumas semanas que vamos fazer isso e toda semana haverá uma anotação dos vencedores. Além disso, estamos fazendo transmissões legais como esta. Vamos fazer algumas perguntas legais para Ben também daqui a pouco. Então vamos fazer algumas transmissões com diferentes especialistas que talvez também estejam participando da cúpula BGI ou não. Talvez eles não possam comparecer, e eles apenas farão um painel ou um bate-papo conosco. Aqui vamos fazer isso no YouTube. E também faremos alguns espaços no Twitter entre especialistas da SingularityNet e da Hypercycle também nas mídias sociais, onde você encontrará todos os tipos de discussões interessantes sobre os diferentes aspectos. Você sabe, quando se trata de ética da AGI, desde a regulamentação até o projeto arquitetônico, etc., etc., levando ao acontecimento. Então, sim, visite bg24.ai para obter mais informações. E agora acho que talvez seja bom fazer algumas perguntas, bem. Então, falamos sobre a AGI benéfica, mas o que benéfico significa para você? Bem, o que benéfico significa para mim provavelmente não é o ponto principal. Quero dizer, o objetivo aqui não é me tornar o árbitro do futuro para a espécie, mas acho importante ver a necessidade de um processo em que a sociedade humana pense mais explicitamente sobre o que quer e como pode moldar o futuro em direção ao que quer, com o entendimento que é um alvo em movimento, certo? Porque o que achamos bom agora não é o que as pessoas pensavam que era bom quando eu era criança na década de 1970, quero dizer, muito menos na década de 1570, certo? Quero dizer, tão claramente queremos, na minha opinião, que articulei 3 valores que são importantes para mim, que são alegria, crescimento e escolha.
three values that are important to me, which are joy, growth, Então, and eu choice. gostaria que as pessoas fossem felizes. Eu gostaria que eles escolhessem seu caminho a seguir na medida do sentido. E eu gostaria de ver coisas novas continuarem evoluindo. É claro que esses três valores de alegria, crescimento e escolha, às vezes em uma situação de recursos limitados, se contradizem. Como minha alegria pode entrar em conflito com sua escolha ou vice-versa? Então é aí que as coisas ficam espinhosas e é por isso que isso é algo que todos nós precisamos resolver coletivamente. É claro que a raça humana trabalha isso coletivamente à medida que evolui, mas muitas vezes o fazemos de uma maneira não muito reflexiva. E o que acontece no mundo agora é que muitas coisas são orquestradas para o benefício de uma pequena porcentagem da população, como o famoso 1%, certo? E está bem claro que queremos que um escopo mais amplo da humanidade esteja ativamente envolvido no processo de decidir iterativamente o que é benefício humano, não apenas eu, mas também não apenas Satya Nadella, Joe Biden ou Xi Jinping. Certo, certo. Mas, como agora, por exemplo, estamos acostumados a, digamos que, ok, então Biden é eleito, certo? E Biden faz as regras. E nós meio que temos que seguir tudo isso. Mas, claramente, há diferença em, você sabe, perspectivas do que é benéfico, certo? Então, como um sistema AGI poderia integrar e respeitar essas diferentes perspectivas de beneficência? E talvez, em certo sentido, nos dê uma experiência fluida de AGI em nossas vidas, talvez? Bem, o problema é que a AGI pode fazer isso, mas diferentes AGIs farão isso de maneiras diferentes, certo? E uma vez que você chega a uma superinteligência, ela terá seu próprio ethos e sua própria ideia sobre o que fazer. Mas no caminho entre aqui e a AGI, o que precisamos é de algo mais parecido com uma estrutura semelhante ao dom para guiar o ethos e a mentalidade da AGI, certo? Porque quero dizer, sim, eventualmente, uma vez que seja 10 vezes mais inteligente que as pessoas, ele terá suas próprias ideias, assim como temos nossas próprias ideias sobre como, você sabe, administrar os animais na floresta ou algo assim, que eles não vão entender completamente. Mas temos alguns anos para chegar lá agora, e deve haver algo melhor do que grandes corporações ou agências governamentais atuais para mediar a influência da mente humana de massa na mente em evolução da AGI. Quero dizer, DAOs não são perfeitos e geralmente não funcionam muito bem. Por outro lado, parece uma estrutura mais sensata do que qualquer outra coisa que esteja por aí agora. E isso é uma coisa que acho que precisamos pensar, é como podemos realmente fazer a governança descentralizada funcionar em um contexto AGI. Certo. Sim, sim, não. Eu também concordo com isso. E há muito que descobrir nesse caminho de como poderíamos aplicar isso na prática e também como podemos fazer com que muitas pessoas cruzem a fronteira para dizer sim, é isso que queremos neste novo conceito e coisa. Nosso em nossas vidas diárias e é assim que queremos. Você sabe, que os governos talvez comecem a trabalhar, sim. Então, se olharmos para isso, quando a AGI chegar, como podemos fazer esse caminho em direção à AGI e avançar socialmente, economicamente inclusivo? Então, se chegarmos lá, quais são as discussões que precisamos ter agora para garantir que o Joe e a Jane comuns não sejam deixados no frio? Sim, quero dizer, esse é um problema muito difícil e, de certa forma, mais difícil do que criar a própria AGI. Acho que o que acontecerá no mundo desenvolvido é que você terá alguma forma de renda básica universal depois de um monte de preocupações políticas. O que mais me preocupa é quem dá renda básica universal na Etiópia ou no Congo ou em algum lugar ou no Afeganistão, digamos, onde simplesmente não há muita riqueza líquida para fazer isso de maneira direta, mesmo que os líderes quisessem, certo? Por que a propensão das nações ricas a compartilhar riqueza com nações menos ricas tem sido mínima, certo? Então, eu acho que ou você precisa de uma transição bastante rápida para uma AGI benevolente ou você precisa de algum tipo de estrutura econômica paralela que esteja operando de uma forma mais igualitária e favorável à diversidade e mecanismos econômicos padrão, que novamente,
você sabe, o mundo da criptomoeda e blockchain fornece mecanismos para isso, onde os governos não os tornam ilegais. Mas até agora, o potencial da criptomoeda para um tipo de sistema econômico mais igualitário não deu muito certo, e o mundo das criptomoedas também foi dominado por uma pequena elite econômica. Então, quero dizer, este é um problema difícil, e estou ansioso para me aprofundar nele e obter insights de outras pessoas no evento. Sim, com certeza. Uma coisa que estou, por exemplo, me perguntando sobre a RBU é seu efeito em nosso senso e estado de liberdade. Por que você torna os humanos dependentes do Estado, é claro. Acho que a RBU dará uma grande sensação de liberdade às pessoas que estão preocupadas com a origem de sua próxima refeição e se podem encontrar um emprego para pagar o aluguel. Deve ser muito libertador não ter que se preocupar com isso e ser capaz de prestar atenção a outras coisas. Pelo menos essa é a minha reação pessoal, mas, novamente, é interessante ouvir de outras pessoas. Você definitivamente tem que cobrir o básico, certo? Estou me perguntando como diferentes cenários funcionariam, certo? Há muita liberdade em ser um sem-teto, certo? Você pode passear por qualquer rua que quiser, pode vasculhar qualquer lata de lixo que quiser e, de certa forma, tem muita liberdade, mas de certa forma não tem. Então, quero dizer, liberdade, como benefício, liberdade é outra coisa espinhosa de definir. Isso é verdade com certeza. Então, como uma iniciativa para construir uma AGI benéfica pode ser protegida de maneira ideal contra maus atores que tentam capturá-la, mas também manter a acessibilidade na tomada de decisões democráticas, eu não acho que possa ser protegida de maus atores, realmente. Quero dizer, material nuclear, mal podemos proteger de maus atores, certo? Quero dizer, porque se você tiver dinheiro suficiente, pode comprar o material para construir bombas nucleares em torno da antiga União Soviética, certo? E isso é como coisas físicas específicas. Mas mesmo assim, mal conseguimos nos proteger de maus atores, e não temos, dependendo da sua orientação. Como se você acha que o Irã é um mau ator? Bem, não protegemos materiais nucleares de atores, certo? Então, quero dizer, ou talvez você pense que os Estados Unidos são um mau ator, então certamente não o protegemos dos Estados Unidos, considerando que a inteligência artificial são ideias, certo? Quero dizer, é código de software, designs de software, e você está executando em processadores de commodities que, como vimos, você sabe, os Estados Unidos tentaram bloquear a China por fabricar processadores de ponta. Nós meio que podemos, mas eles encontram soluções alternativas para as maneiras como os Estados Unidos tentaram bloqueá-los. Assim, isso é matemática, que é transformada em software, rodando em redes de hardware comum. Então, quero dizer, não vejo nenhuma maneira de impedir que os maus atores tenham a capacidade de criar AGI. Se os bons atores souberem como fazê-lo, os bons atores podem se mover mais rápido. E isso é basicamente o que acontece com a maioria das variedades de tecnologia agora. Não temos como impedir que os maus atores façam armas biológicas, mas não temos muitos grupos terroristas liberando agentes de guerra biológica em todo o planeta. A única coisa que impede que isso aconteça é o fato de que a maioria das pessoas que têm conhecimento científico hardcore não quer fazer isso. O número de pessoas que têm conhecimento científico hardcore e querem usá-lo para matar outras pessoas parece felizmente ser muito pequeno e esse é um fato empírico sobre a espécie humana agora, o que eu acho que continuará a ser o caso à medida que a AGI se desenvolve. Certo, certo. Vou escolher uma pergunta da comunidade de Ashley Darcone. Como desenvolvedor da AGI, minha maior preocupação é o uso indevido. O que é seu se não for mau uso? E se o uso indevido não é uma preocupação? Por quê? O uso indevido é um conceito muito amplo. Não estou tão preocupado com grupos terroristas tomando a AGI e usando-a para dominar o mundo ou matar todo mundo e fazer coisas desagradáveis. Quer dizer, não acho que isso não seja impossível, mas parece que apenas olhando para o mundo ao nosso redor, o mais preocupante é apenas a continuação do padrão.
Há algumas grandes empresas nos Estados Unidos e na China, trabalhando em estreita colaboração com os governos dos Estados Unidos e da China, na verdade assumem o controle da AGI e a usam para criar sistemas de inteligência artificial que se destinam a fazer o bem para o mundo, mas que se destinam a fazer o bem para o mundo como um lado, efeito de aumentar o dinheiro e o poder para seus proprietários, certo? Não é que, você sabe, ninguém que trabalha na Tencent, Baidu, Google ou Microsoft esteja tipo, vamos construir uma AGI maligna para ferrar com todos e acabar com a espécie humana. Eles nem estão pensando como, vamos construir uma AGI maligna para que possamos governar o mundo. Quero dizer, são muito poucas pessoas que estão em qualquer posição de poder ou pensando dessa maneira. O que eles estão pensando é como, ei, você sabe, nós fizemos ferramentas incrivelmente boas. Como na Tencent, fizemos o WeChat, que é a melhor rede social do planeta. O Google fez o melhor mecanismo de busca do planeta. Você sabe, Microsoft, nós fizemos o Windows, que é o sistema operacional do planeta. Fizemos um ótimo software. Você sabe, nós ajudamos muitas pessoas. E, você sabe, os governos com os quais estamos trabalhando estão operando basicamente em países decentes que estão, você sabe, promovendo o crescimento da civilização. Então por quê? Por que não deveria ser aí que a inteligência artificial surge, certo? E não é tão estúpido. Não é como uma organização terrorista querendo usar inteligência artificial para matar todo mundo, mas é uma maneira muito estreita de pensar e está resultando em sistemas de inteligência artificial que são muito tacanhos de maneiras estranhas e bobas, que você vê com o chat GPT. Você vê o que aconteceu com a página de pesquisa do Google ao longo dos anos, onde dificilmente consegue encontrar resultados reais em meio a um monte de anúncios gerados automaticamente. E quero dizer, você vê isso com a direção que a geração de imagens de inteligência artificial está tomando. O que é legal, é incrível, mas é como clichês combinados com clichês combinados com clichês, certo? Em vez de coisas que usam inovação para ajudar a mente humana a se expandir, certo? Então eu acho que é mais uma questão de mediocridade movida pela ganância e pelo ego sendo o que alimenta a mente da AGI que domina o mundo. Being what fuels the mind of the AGI that takes over the world. And E é claro que isso pode levar a todos os tipos de coisas ruins. yeah, this could lead to all sorts of bad things. Então Ashley esclareceu, ele quer dizer algo mais como usuários médios. Quero dizer, bem, como um usuário médio pode usar indevidamente uma AGI? Quero dizer, você poderia usar. Quero dizer, você poderia usar o chat GPT para criar um e-mail de spam que enganará as pessoas com seu dinheiro ou algo assim. Mas, por outro lado, as pessoas usarão a inteligência artificial para fazer um filtro anti-spam para se defender contra isso, certo? Então, quero dizer, acho que em um nível mais amplo eu dividiria os riscos da inteligência artificial em 3 categorias. Então, há o risco super grande, como o risco existencial, a AGI mata todo mundo. Então, há o risco de que a sociedade seja muito perturbada. O que é? Você sabe, a AGI tira os empregos de todos, mas não há RBU em Addis Abeba ou Kigali. Então as pessoas simplesmente morrem de fome, certo? Depois, há riscos éticos imediatos que existem agora com a inteligência artificial, como a inteligência artificial filtra currículos e discrimina mulheres e negros porque está fazendo um trabalho muito tacanho de filtrar currículos. Ou as pessoas usam o ChatGPT para escrever, ou o Llama 2 ou qualquer outra coisa, para escrever e-mails de spam que enganam as pessoas e roubam seu dinheiro. Então, quero dizer, acho que todos esses riscos existem. Sobre os riscos de curto prazo, estou menos focado neles agora. Não que eles não sejam importantes, mas acho que eles estão recebendo muita atenção do mainstream da indústria de tecnologia como deveriam, certo? Então, quero dizer, sim, precisamos de uma inteligência artificial mais inteligente para filtrar spam à medida que obtemos uma inteligência artificial mais inteligente para escrever spam. Como temos falsificações mais profundas? Você sabe, precisamos fazer marca d'água digital no nível da câmera para que você possa olhar criptograficamente em uma imagem ou vídeo e ver se é falso ou não, certo? Então, quero dizer, claramente, tudo isso precisa acontecer. Não é o foco principal de mim ou do evento BGI, não porque não seja importante, apenas porque acho que a indústria de tecnologia convencional e as agências reguladoras do governo vão lidar com isso bem.
Assim como nas criptomoedas, quero dizer, você sabe, as principais agências reguladoras lidaram com Sam Bankman-Fried praticamente da maneira que deveriam, certo? Porque a fraude já era ilegal, como um certo nível de uso indevido e coisas ruins com as quais a sociedade é capaz de lidar. Então, acho que menor, como o uso indevido da inteligência artificial no nível médio do usuário, é ruim, mas acho que temos mecanismos regulatórios que podem lidar com isso bem. Os aspectos mais amplos do risco de AGI, não tenho certeza se nossa sociedade está instrumentada para lidar com o bem. Parece que não, e é por isso que parece que alguma atenção especial é necessária por aqueles de nós envolvidos na construção da AGI. Então, sim, mas a conversa sobre isso pode durar muito tempo e deve continuar dentro do contexto da cúpula. Tenho que entrar em uma reunião agora, mas agradeço o envolvimento da comunidade e todas as perguntas. Incrível. Bom, muito obrigado, Ben, por responder a essas perguntas. Estou realmente ansiosa para o evento BGI 24 e as próximas transmissões ao vivo também com os outros palestrantes. Obrigada, comunidade, por assistir e por suas perguntas. Da próxima vez, provavelmente teremos um pouco mais de tempo para responder ainda mais perguntas suas. Certifique-se de participar dos grupos Telegram e WhatsApp para participar dos desafios diários do BGI. E nos vemos na próxima. Muito obrigada. Tchau.